Meus irmãos, minhas irmãs, nós iremos na manhã de hoje prosseguir com essa série de exposições. Eu acho que está perto de fazer um ano que nós estamos fazendo dentro do Sermão do Monte, dentro do Sermão da Montanha. E nós estamos, de certa forma, nos encaminhando já para a parte final, para os versos finais desses 3 capítulos, capítulo 5, capítulo 6, capítulo 7. Hoje, por exemplo, nós vamos considerar o Evangelho de Mateus, capítulo 7, do versículo 15 até o versículo número 20. Abram aí, por favor. Mateus, capítulo 7, versículos 15 até o versículo de número 20. Estão assentados como nós estamos? Abram aí. Mateus, capítulo 7, versículos 15 até o versículo de número 20. Diz o seguinte: irmãos e irmãs, a palavra do Senhor. Acautelai-vos dos falsos profetas, que se vos apresentam disfarçados em ovelhas, mas por dentro são lobos roubadores. Pelos seus frutos os conhecereis. Colhem-se, porventura, uvas dos espinheiros ou figos dos abrolhos? Assim, toda árvore boa produz bons frutos, porém, a árvore má produz frutos maus. Não se pode a árvore boa produzir frutos maus, nem a árvore má produzir frutos bons. Toda árvore que não produz bom fruto é cortada e lançada ao fogo. Assim, pois, pelos seus frutos os conhecereis. Até aqui, até o versículo 20, que o Senhor nos abençoe e que Ele aplique em nossos corações a sua santa e bendita palavra. Amém. Meus irmãos, minhas irmãs, a vida cristã, ela não é um mar de rosas, não, jamais. Ao longo da nossa caminhada com Cristo, não são poucos os problemas, não são poucas as dificuldades, não são poucos os perigos que nós corremos, repito, ao longo desse processo. Dentre eles, nós poderíamos citar um que vai merecer o nosso destaque na manhã de hoje, ou seja, o perigo dos falsos profetas, o perigo dos falsos ensinos, o perigo das falsas doutrinas. Nós não podemos negar, meus irmãos, minhas irmãs, que mais do que nunca, hoje, na história do cristianismo, nós vivemos tempos complicados, nós vivemos tempos difíceis. Por quê? Por causa da multiplicação das heresias, por causa da multiplicação dos falsos ensinadores da palavra, dos falsos profetas, de acordo com o ensinamento bíblico. Quando nós consideramos os fatores que explicam essa situação, a gente pode destacar, por exemplo, a internet. De certa forma, a internet ela é um meio de proliferação dos falsos ensinos, das falsas doutrinas. Na verdade, são 2 aspectos. Se de um lado a internet possibilita que nós sejamos instruídos com a boa doutrina, através da internet também nós corremos, entre aspas, alguns riscos, alguns perigos também nesse campo, também dessa matéria. Por quê? Porque hoje, enquanto crentes que nós somos expostos a ensinos que nem sempre passam pelo crivo das Escrituras, passam pelo crivo da palavra de Deus. E isso gera consequências trágicas, isso gera consequências danosas, não só para a Igreja de Cristo como um todo, mas também para nós, enquanto crentes individuais, enquanto crentes particulares. Dentro desse cenário, dentro dessa situação, o Sermão do Monte, o Sermão da Montanha, ele vem mais uma vez ao nosso benefício ou em nosso auxílio. Por quê? Porque no Sermão do Monte, sobretudo nesse trecho que nós acabamos de ler, nós observamos a advertência que Cristo faz contra os falsos profetas. Se nós pudéssemos resumir esse trecho, se nós pudéssemos resumir essa passagem, nós poderíamos resumi-la justamente dessa forma, nós poderíamos sintetizá-la justamente dessa maneira. Ou seja, aqui em Mateus capítulo 7, versículos 15 até o versículo número 20, Cristo ele faz uma advertência aos seus discípulos. Como consequência, Cristo nos faz uma advertência
contra quem? Contra os falsos profetas. É interessante, e nós observamos isso nessa passagem, que essa exortação que nós temos aqui contra os falsos profetas, contra os falsos ensinadores, ela acontece logo após mesmo o ensinamento que Cristo fez acerca da porta apertada que leva à vida, acerca do caminho apertado que leva à vida. E isso não acontece de maneira aleatória, isso não acontece de maneira solta, não, muito pelo contrário. Uma vez que nós somos convocados a entrar pela porta estreita, Cristo ele nos ensina que nós temos a necessidade de andar pelo caminho estreito, e dentre várias coisas que estreitam esse caminho, existe o perigo que nós corremos das falsas doutrinas, dos falsos ensinamentos, dos falsos profetas, que de certa forma são ameaças para nós ao longo da nossa caminhada com Cristo, ao longo da nossa caminhada cristã. E aí, diante disso, nós podemos nos indagar. E aí, diante disso, nós podemos nos perguntar: mas quem são os falsos profetas? Como nós podemos identificar os falsos profetas em nossas vidas? Como eles agem? Como eles procedem? Como eles trabalham? De certa forma, essas perguntas, esses questionamentos, eles serão respondidos ao longo da nossa exposição na manhã de hoje. Então, o título do nosso estudo, meus irmãos, o título do nosso estudo, minhas irmãs, nessa oportunidade é: cuidado com os falsos profetas. Cuidado com os falsos profetas. E ao longo da nossa exposição, a gente vai trabalhar 3 pontos, a gente vai trabalhar 3 divisões. Em primeiro lugar, a gente vai considerar a realidade dos falsos profetas, será o primeiro ponto. Em segundo lugar, nós vamos ver a advertência que Cristo faz contra os falsos profetas. E, em terceiro lugar, nós iremos reconhecer os falsos profetas. Então, a gente vai como que seguir esse roteiro, destacando esses 3 pontos, destacando essas 3 divisões. Repito: em primeiro lugar, a realidade dos falsos profetas. Em segundo lugar, advertências contra os falsos profetas. E em terceiro lugar, reconhecendo os falsos profetas. E aí, na medida que nós formos expondo, e aí nós acharmos viável, a gente vai parando e aí escutando os irmãos, se não, pelo menos no final, para que assim a gente possa ter um feedback dentro desse momento de instrução. Então, em primeiro lugar, meus irmãos, em primeiro lugar, minhas irmãs, a realidade dos falsos profetas. Em primeiro lugar, a realidade dos falsos profetas. Atentem para o que Cristo nos ensina na parte A do versículo 15 desse texto que nós acabamos de ler. Mateus capítulo 7, versículo 15, apenas a parte A desse verso. Acompanhe conosco a leitura desse trecho. Diz o seguinte: acautelai-vos dos falsos profetas. O que é que nós temos aqui? Nós temos uma advertência contra os falsos profetas. E o que é que isso nos mostra? E o que é que nos ensina? Que Cristo, através dessa advertência, ele está comprovando que há sim, ele está testificando que há sim falsos profetas e que operam contra a vontade de Deus, contra a verdade do Senhor. Então, através dessa advertência que Cristo faz contra os falsos profetas, a gente chega justamente a esse entendimento, a gente chega justamente a essa conclusão, que nos tempos de Cristo, pelo menos, existia sim falsos profetas contra os quais ele chama a atenção para que nós tenhamos cautela com relação a essas pessoas. Caso contrário, não haveria necessidade de Cristo fazer essa demonstração. Caso contrário, não havia necessidade de Cristo fazer essa exortação. Se não existisse falso profeta, por que ele iria nos aconselhar nesse sentido? Com o cuidado, com a cautela que nós devemos ter em relação aos mesmos. E aí a gente pode se indagar, e aí a gente pode se perguntar: mas o que é um falso profeta? A gente pode dizer, em linhas gerais, que um falso profeta é alguém que, sem a autoridade divina, sem a autoridade de Deus, traz a sua própria mensagem, o seu próprio ensinamento, tentando atrair a atenção das pessoas
tentando atrair a atenção das pessoas, não só para esses falsos ensinos, mas também para as suas próprias pessoas, para as suas próprias personalidades. Então, existe sim falso profeta, conforme Cristo ensinou aqui nessa passagem, e quando nós olhamos para a palavra de Deus, a gente percebe que essa é uma das suas características. Não tem autoridade divina, trazem uma mensagem mentirosa apenas para agradar as pessoas. Vejam, por exemplo, o que nós temos lá no livro do profeta Jeremias. Sem desmarcar essa passagem aqui de Mateus, abram aí, Jeremias capítulo 8, Jeremias capítulo 8, versículos 10 e também o versículo de número 11. No terceiro ponto da nossa mensagem, a gente vai aprofundar mais em como nós identificamos os falsos profetas. É apenas para a gente ter aqui uma noção geral. Quem são eles? São pessoas que não têm autoridade divina, são pessoas que trazem uma mensagem mentirosa, são pessoas que procuram agradar as outras através dessas falsas mensagens. Então vejam aí, Jeremias capítulo 8, versículos 10 e também o versículo de número 11. Jeremias capítulo 8, versículos 10 e também o versículo de número 11. Diz o seguinte: portanto, darei suas mulheres a outros e os seus campos a novos possuidores, porque desde o menor deles até o maior, veja, cada um se dá a ganância, e tanto o profeta como o sacerdote usam de falsidade. Versículo 11: curam superficialmente a ferida do meu povo, dizendo paz, paz, quando não há paz. Então, o falso profeta é assim, é alguém que não tem autoridade divina, é alguém que traz uma mensagem mentirosa, é alguém que procura agradar as pessoas, enganando-as, desviando do foco da verdade para as suas próprias ideias e assim desencaminhando o povo de Deus, desencaminhando o povo do Senhor. E é interessante, meus irmãos, minhas irmãs, que nos tempos de Cristo existiam sim, conforme nós falamos, os falsos profetas. Daí a razão da advertência que Cristo faz. Na verdade, quando nós consideramos o ensinamento bíblico, quando nós consideramos o ensinamento da palavra de Deus, a gente chega a uma conclusão, ou seja, que existiram falsos profetas no passado, que existem falsos profetas hoje e que sempre existirão falsos profetas. Na verdade, esse é o mal com o qual a igreja de Deus, o povo de Cristo, ele há de conviver até a consumação de todas as coisas, até a consumação da nossa salvação. Não dá para nós tirarmos, não dá para nós estiparmos o erro, o falso ensinamento, as falsas doutrinas, os falsos profetas. Não, eles conviveram, eles convivem e eles conviverão com o povo de Deus ao longo de toda a sua história. E aqui eu queria fazer alguns destaques que comprovam esse fato, que comprovam essa realidade. Por exemplo, lá no Antigo Testamento, lá na lei de Deus, já havia prescrições acerca de como se deveria comportar quanto os falsos profetas. Por quê? Já era uma realidade desde os tempos de Moisés, já era uma realidade desde os tempos da lei. Eu queria ler dois textos, mas por amor ao tempo eu vou ler apenas um. Abram aí, por favor, Deuteronômio, capítulo 18. A gente vai ler do versículo 20 até o versículo de número 22. Deuteronômio, capítulo 18, versículos 20 até o versículo de número 22. Olha só como a lei regulava o tratamento que deveria ser dispensado aos falsos profetas. Por quê? Porque já existia naquele tempo. Então, olha só o que a lei prescrevia quanto a isso. Deuteronômio, capítulo 18, versículos 20 até o versículo 22. Diz o seguinte: porém, o profeta que presumir de falar alguma palavra em meu nome, que eu não lhe mandei falar, ou o que falar em nome de outros deuses, esse profeta será morto. Se disser no teu coração, como conhecerei a palavra que o Senhor não falou?
verso 22. Sabe que, quando esse profeta falar em nome do Senhor, e a palavra dele não se cumprir, nem suceder como profetizou, esta é a palavra que o Senhor não disse, com soberba a falou, o tal profeta não tenhas temor dele. Então veja, existe essa forma de se avaliar o falso profeta. Aquilo que ele falar, porventura não se cumprir, descarte. Se você volta também para o livro de Deuteronômio, capítulo 13, versículo de 1 até o versículo 5, você vai ver ali outras determinações nesse sentido. E dentro desse texto, Deuteronômio 13, versículos de 1 a 5, é determinado ali que se mata até mesmo os falsos profetas. Então veja, meus irmãos, desde o Antigo Testamento, através dessa prescrição, a gente já percebe que existia sim falsos ensinadores, que existia sim falsos profetas. Não só isso, um pouco mais adiante, nos tempos do profeta Jeremias, voltando mais uma vez a ele, a gente percebe esse mesmo fato, a gente percebe essa mesma realidade. Por quê? Porque Jeremias já alertava ao povo da aliança quanto aos falsos profetas. Agora abram, livro do profeta Jeremias, capítulo 23. Livro do profeta Jeremias, capítulo 23. A gente acabou de ler o capítulo 8, a gente vai andar um pouco mais. A gente vai agora para o capítulo 23. E a gente vai ler os versículos 16 e também o versículo número 17. Olha só a advertência que Jeremias faz ao povo da aliança quanto aos falsos profetas, que durante o seu tempo já realizavam os seus ministérios. Jeremias 23, versículos 16 e 17, diz o seguinte: assim diz o Senhor dos Exércitos: não deis ouvidos às palavras dos profetas que entre vós profetizam e vos enchem de vãs esperanças, falam as visões do seu coração, não o que vem da boca do Senhor. Aqui você percebe, né, essa característica, sempre fornecendo falsas esperanças às pessoas, sempre enganando as pessoas, falando aquilo que é próprio, falando aquilo que é particular. Versículo 17: dizem continuamente aos que me desprezam, o Senhor disse, paz tereis, e a qualquer que anda segundo a dureza do seu coração, dizem, não virá mal sobre vós. Então eles ocultam a verdade, eles ocultam o juízo divino, eles ocultam a ira de Deus. Para quê? Para poder agradar, satisfazer aos seus ouvintes. Então veja, o profeta Jeremias já se deparava com essa situação. A lei de Deus já prescrevia o cuidado que o povo devia ter em relação aos falsos profetas. Jeremias vai nessa mesma linha de pensamento, mas não só isso. No período apostólico, no período dos apóstolos, existiram sim também falsos profetas. No período dos apóstolos, depois de Cristo, existiram sim falsos profetas. Abram aí, Atos dos Apóstolos, capítulo 13. Atos dos Apóstolos, capítulo 13. Cristo ele nos exorta a ter cautela quanto aos falsos profetas, mas depois da sua partida, os falsos profetas não deixaram de existir não. E ao longo do ministério apostólico, eles também desempenharam os seus ministérios. Atos capítulo 13, versículo 6. Atos 13, versículo 6. Olhem só o que nos diz aqui a palavra. Atos 13, 6. Havendo atravessado toda a ilha até Pafos, no caso Paulo, no caso Barnabé, encontraram certo judeu mágico, veja, falso profeta de nome Bar Jesus, filho de Jesus, pegando aqui uma tradução mais literal, né? Filho de Deus da salvação. Então veja, Paulo se deparou com os falsos profetas ao longo do seu ministério, ao longo do seu trabalho aqui na terra. Mas foi só Paulo? Não, João também se deparou com eles e nos exorta quanto a esse cuidado. Abram aí, primeira carta de João, capítulo 2. Primeira carta de João, capítulo 2.
versículo 18. Primeira carta de João, capítulo 2, versículo 18. Olha só o que nos diz aqui o apóstolo João: filhinhos, já é a última hora, e como ouvistes que vem um anticristo também, agora muitos anticristos vêm surgindo, pelo que conhecemos que é a última hora. Isso há 2000 anos, nos tempos do apóstolo João. Mais adiante, capítulo 4, versículo 1. Olha só o que ele continua a nos dizer aqui dentro dessa matéria: amados, não deis crédito a qualquer espírito, antes provai os espíritos, se procedem de Deus. Veja, porque muitos falsos profetas têm saído pelo mundo fora. Então veja, nos tempos apostólicos permaneceu o exercício dos falsos profetas e a exortação apostólica quanto a esses homens. E aí, quando você vai ver o ensinamento de Cristo, o ensinamento do Redentor, você vai ver que Cristo também adverte que os últimos tempos da história humana, os últimos tempos que vão anteceder a consumação da nossa salvação, eles serão caracterizados pelo surgimento de muitos e muitos falsos profetas. Vejam aí, Mateus capítulo 24, versículo 24. É o tempo que a gente está vivendo, é o hoje, é o agora, esses momentos que antecedem o retorno de Jesus Cristo. É o momento em que se marca, se caracteriza, dentre várias coisas, a existência, o ministério de falsos profetas. Olha só o que Cristo disse, considerando o futuro que a gente está vivendo hoje, o futuro que a gente está vivendo agora. Mateus 24, 24. Mateus 24, 24. Olha só o que Cristo aqui nos ensina nessa passagem. Mateus 24, 24. Diz o seguinte: veja, porque surgirão falsos cristos, veja, e falsos profetas, operando grandes sinais e prodígios para enganar, se possível, os próprios eleitos. Não é brincadeira não, meus irmãos. Eles não só ensinam coisas falsas, eles agem miraculosamente, com o intuito de quê? De enganar, se fosse possível, até mesmo os próprios eleitos. E aí você viu, dentro dessa consideração rápida que a gente fez, desde o Antigo Testamento, passando pelo período profético, chegando ao tempo de Cristo, passando pelo período apostólico, vendo a consumação de todas as coisas. Qual é a tônica de todos esses períodos? A existência de falsos ensinadores, a existência de falsos profetas. Então, esta é, podemos dizer, uma realidade inquestionável. Ou seja, os falsos profetas, eles existem. E aí, quando você vê a história da igreja, você percebe facilmente isso. Ao longo desses 2 últimos anos que nós estamos vivenciando como Igreja de Deus, a gente vê em vários períodos se levantar falsos ensinadores, se levantar falsos profetas para distorcer a palavra, para desencaminhar o povo de Deus, para trazer mentira em detrimento da verdade. E infelizmente essa é a realidade que prevalece em nossos dias. Por isso, meus irmãos, por isso, minhas irmãs, fica uma lição para nós, diante disso que nós estamos colocando, diante disso que nós estamos estudando. E qual é a lição? Que nós precisamos, que nós devemos lutar e lutar pela verdade de Deus. Nós precisamos e devemos lutar e lutar pela verdade do Evangelho. A gente já viu, conforme os ensinamentos da palavra, que os falsos profetas estão aí, que eles estão propagando os seus erros, que eles estão propagando as suas mentiras, que eles estão propagando as suas heresias. E o que é que nós, enquanto povo de Deus, e o que é que nós, enquanto crentes, devemos fazer? Ficar de braços cruzados, olhando e esperando as coisas melhorarem? Não, porque não vão melhorar. Nesse sentido, eu, você, todos nós, somos instrumentos de Deus. Para quê? Defender a verdade. Para quê? Defender a fé. Para quê? Lutar pelos princípios que nós temos e temos na palavra de Deus. Doem quem doer, custe o que custar, mesmo que muitas vezes nós sejamos tidos como radicais. E nós devemos ser radicais. A palavra radical vem de raiz.
E a gente não pode negar as nossas raízes. A gente não pode negar a verdade que nos foi entregue, a verdade que nós encontramos escrito na palavra, que vai perdurar e perdurar para sempre, mesmo que paralelamente a ela possam existir, como de fato existem, erros, heresias que são propagados a todos os ventos. A gente precisa permanecer na verdade do Senhor. É por isso que a gente deve usar aquilo que nós chamamos de apologética cristã, defesa da fé, defesa dos princípios, os princípios cristãos, os princípios da palavra, porque somente assim a gente vai combater o erro que se faz presente e que se fará presente ao longo de toda a história até a consumação da nossa salvação. Veja o que nos diz o livro do profeta Judas, ou o livro do apóstolo Judas, versículo 3. Judas, versículo 3. Olha só a exortação que ele nos faz. E a gente não pode desconsiderar esse fato. Judas 3. Olha só o que nós somos chamados a fazer. Judas 3. É um livro antes do Apocalipse, bem pequenininho, é mais difícil encontrar, mas é só se localizar por Apocalipse. Judas 3 diz o seguinte: amados, quando empregava toda a diligência em escrever-vos acerca da nossa comum salvação, foi que me senti obrigado a corresponder-me convosco. Veja, exortando-vos a batalhardes diligentemente pela fé que uma vez por todas foi entregue aos santos. Eu acho interessante aqui porque Judas ele mudou o roteiro, providencialmente falando, daquilo que ele iria escrever. Conforme a gente tem aqui na primeira parte do versículo 3, ele escreveu a sua carta mostrando a nossa comum salvação. Contudo, ele se viu obrigado a mudar o conteúdo da carta, mostrando essa necessidade. Que necessidade? Da gente tem de batalhar pela fé que nos foi entregue. Então, é uma luta, meus irmãos. É uma guerra, minhas irmãs. Com falso profeta, com falso ensinador, a gente não tem aliança de paz. Não, a gente tem que bater, ensinar, contradizer, desfazer, criar, entre aspas, certas inimizades, porque do contrário, o erro ele vai se enraizar, e ele vai se proliferar, e ele vai trazer danos, mais danos profundos à igreja de Deus. Por isso, conforme Judas aqui nos ensina, a gente deve fazer o quê? Com diligência, batalhar pela fé que uma vez por todas foi entregue aos santos, porque os falsos profetas, eles não vão deixar de existir, e por isso a gente tem que se empenhar nesse objetivo, nessa finalidade de defender a verdade a todo preço, a todo custo, porque é assim que Deus ele prescreve e prescreve para cada um de nós. Então, em primeiro lugar, o que é que nós encontramos aqui nessa passagem de Mateus, capítulo 7, versículos 15 até o versículo 20? Nós temos a realidade dos falsos profetas. Eles existiram, eles existem, eles existirão. E o que é que a gente deve fazer? Nós devemos combatê-los através da verdade. Mas é somente isto que Cristo ensina aqui em Mateus capítulo 7, versículos 15 em diante? Não. Em segundo lugar, meus irmãos, minhas irmãs, nós encontramos aqui a advertência contra os falsos profetas. Em segundo lugar, nós encontramos aqui a advertência contra os falsos profetas. Voltem aí às suas Bíblias, Mateus capítulo 7. Agora sim, a gente vai ler todo o versículo 15, ok? Mateus 7, versículo 15, todo o versículo 15. Aceitados como os irmãos aí, acompanhem. Olha só o que nos diz aqui, Mateus 7,15: acautelai-vos dos falsos profetas, que se vos apresentam disfarçados em ovelhas, mas por dentro são lobos roubadores. Então o que é que você tem aqui? Você tem a advertência.
quanto o risco dos falsos profetas. É por isso que Cristo disse: acautelai-vos. Literalmente falando, essa palavra significa mantenham a sua mente fora. Literalmente falando, é como Cristo estivesse dizendo: mantenham a sua mente fora dos ensinamentos e dos falsos profetas. Não atentem, não considerem, não aprendam, não meditem em seus ensinamentos. E aí a gente pode se perguntar, e aí a gente pode se indagar: mas por quais razões? Mas por quais motivos eu devo ter cautela? Eu devo manter minha mente fora dos falsos profetas e dos seus ensinamentos. Quando você olha para aqui, para o versículo 15, você vai se deparar pelo menos com dois motivos. Você vai se deparar pelo menos com duas razões pelas quais justifica a cautela que a gente deve ter contra os falsos profetas. Em primeiro lugar, irmãos e irmãs, os falsos profetas, eles são enganadores. Os falsos profetas, eles são enganadores. Cristo disse: se vos apresentam, veja, disfarçados em ovelhas, mas por dentro. Então, os lobos, nos tempos de Cristo, como também acontece hoje, eles usam do recurso do engano. Para quê? Para poder capturar as suas presas. Para quê? Para poder capturar as ovelhas. Assim também são os falsos mestres. Assim também são os falsos profetas. Eles se travestem de certa piedade, de certa ortodoxia, para depois colocarem em execução os seus planos diabólicos. De quê? Dividir, separar, contradizer e de toda forma querer destruir a realização da obra do Senhor. Não brinquemos com esses homens. Não brinquemos com esses homens. Às vezes tem aquele falar suave, às vezes tem aquele linguajar delicado, às vezes tem aqueles ensinamentos que, como diz Paulo, traz comichão para os nossos ouvidos, mas por trás, o que é que eles querem? Eles querem destruir a igreja de Deus. Não pensem, meus irmãos, não pensem, minhas irmãs, que vai chegar um falso profeta aqui e dizer: eu sou um falso profeta, eu vou lhe desencaminhar da palavra do Senhor, eu vou lhe trazer heresia. Não. Quando você quer trazer para si uma galinha, você não espanta, você coloca o milhinho para poder seduzi-la, envolvê-la e depois capturá-la. Então, da mesma forma são os falsos profetas. É por isso que a gente tem que estar cuidado, é por isso que a gente tem que ter cautela, porque a sua função é enganar, é se passar por uma coisa que não são, para transmitir aquela ideia, para transmitir aquele sentimento, e depois eles externarem aquilo que de fato existe em seus corações. Então, não é sem razão, não é sem motivo que o Senhor Jesus Cristo aqui os comparou a lobos, justamente por causa disso, essa astúcia, essa forma que eles têm de trabalhar, para que assim possam capturar. Então, veja, conforme nós falamos, os falsos profetas, eles não vão se autodeclarar como lobos, não, mas eles vão parecer ou procurar se parecer com as ovelhas. Abra aí, por favor, Apocalipse capítulo 13. Apocalipse capítulo 13. Achei interessante esse texto, eu nunca tinha parado para pensar nisso. A estratégia básica do falso profeta é enganar, de maneira muito sutil, imperceptível, trazendo certas coisas que lhe agradam. Aí depois vem a conta, mas vem mesmo. Olha só o que diz aqui Apocalipse capítulo 13 em relação ao falso profeta que virá. Apocalipse 13, 11. Isso, 13, 11. Eu até peço desculpa aos irmãos, como a gente está se recuperando, então de vez por outra a gente está cortando aqui a voz e vem aquela tosse, e a gente tem que estar manobrando aqui a forma de falar para poder concluir o ensino. Apocalipse 13, 11. Olha só o que diz aqui, ó. Vi ainda outra besta emergir da terra, possuía 2 chifres, veja, parecendo o quê? Mas falava como? Está vendo aí? O falso profeta, ele sempre vai se parecer, mas por dentro ele vai ser outra coisa.
Então, a gente precisa ter cuidado, a gente precisa ter cautela. Para quê? Para que nós não sejamos enganados. Eu me lembro aqui de uma frase que o pastor Nessi sempre dizia, que ovelha, ela é bem ingênua, né? O animal em si, ela é bem ingênua. Então, de certa forma, isso traz essa característica para nós, que somos ovelhas de Deus. Às vezes nós somos muito ingênuos com as pessoas, mas está falando de Deus, mas é uma pessoa agradável, mas fala da Bíblia. Tenha cuidado, eles vão lhe enganar, porque o objetivo deles é esse, a estratégia, a forma de trabalhar é essa. Não se enganem. Então, por que Cristo adverte contra os falsos profetas? Em primeiro lugar, porque eles são o quê? Enganadores. Eles são enganadores. Mas não só isso. Em segundo lugar, porque os falsos profetas, eles são perigosos. Os falsos profetas, eles são perigosos. O texto diz: mas por dentro são lobos roubadores. Mas por dentro são lobos roubadores. A palavra roubador que Cristo usou aqui em Mateus capítulo 15, literalmente falando significa ávido, literalmente falando significa voraz. Então os lobos, eles são assim, eles são vorazes para devorar as suas presas, eles são ávidos para destruir as suas presas. E da mesma forma, meus irmãos, da mesma maneira, minhas irmãs, são os falsos profetas. Eles procuram destruir relacionamentos, eles procuram destruir igrejas, eles procuram destruir denominações, eles procuram destruir até mesmo a verdade de Deus, se fosse possível. Graças a Deus que não é. Pode até dividir relacionamentos, pode até dividir igrejas, pode até dividir denominações, mas a verdade de Deus eles não destroem. Agora, isso não tira o elemento perigoso que caracteriza os falsos profetas. Isso não tira. Veja o que Paulo já escrevia acerca desses homens. Abram aí, por favor, Atos dos Apóstolos, capítulo 20. Atos dos Apóstolos, capítulo 20. Meus irmãos, quando eu olho esse texto aqui de Paulo, eu fico imaginando a cena. Paulo falando essas palavras, que às vezes é o que Atos capítulo 20, versículo 29 a 30, que às vezes é o que se passa no coração de um obreiro fiel, que luta pela verdade, que procura Atos 20, que procura conservar as boas doutrinas, que procura conservar os princípios, e luta incansavelmente, para depois chegar qualquer um, e de maneira muito rápida, levar o rebanho ao erro. Como isso acontece? E conforme a gente vê aqui, não é novo, é velho. Paulo já passava por isso. E que experiência. Olhem só, Atos dos Apóstolos, capítulo 20, versículos 29 e também o versículo número 30. Ele diz, Paulo, aos presbíteros da igreja de Éfeso. Não é qualquer grupo não, era a liderança daquela igreja. Ele tinha passado um certo período lá. E não foi ninguém mais, ninguém menos do que próprio Paulo, o grande doutrinador, o homem das revelações, o grande missionário. Então, quando você pegar aqui de qualificativo, você pode botar na conta do apóstolo Paulo. Mas veja o que ele fala aqui, Atos 20, versículo 29 até o versículo 30. Eu sei que, depois da minha partida, entre vós penetrarão quem? Lobos, como lobos vorazes, que não pouparão o rebanho. Está vendo aí, meus irmãos? Uma igreja doutrinada pelo apóstolo Paulo, uma igreja que recebeu o ensinamento do apóstolo Paulo. Ele sabia que depois que ele saísse dali, os lobos chegariam, e não teriam pena não do rebanho não. Versículo 30. E que dentre vós mesmos, ou seja, dentre a própria igreja, se levantarão homens falando coisas pervertidas para arrastar os discípulos atrás deles. Não viriam de fora não, era da própria igreja. Uma igreja doutrinada pelo apóstolo Paulo, ensinada pelo apóstolo Paulo, e ele previu que isso ia acontecer. E como isso não acontece, meus irmãos? O pastor Armando já dizia, às vezes você tem um bom obreiro que passa 20 anos na igreja, chega outro com 6 meses, muda tudo, e muda mesmo. Parece que tem, não sei, meu Deus, não sei o que é que tem.
3 meses. Não sei o que é que tem nessas palavras não, que embriaga, engana, o pessoal fica atordoado, usando aqui a linguagem do nordestino, desculpa a expressão, abestalhado. E aí o erro vai entrando, ninguém critica, ninguém pergunta, ninguém faz nada, e a pessoa faz o que quer, ensina o que quer, introduz o que quer, dentro do culto, dentro da doutrina, dentro da prática cristã, e não se levanta ninguém para questionar. E muitas vezes quando se levanta é o chato, é o rigoroso, mas essas coisas elas vão acontecer. E hoje nós estamos aprendendo acerca disso. Para quê? Para que a gente não caia nesse erro, para que a gente não caia nessa falácia. Por quê? Porque Cristo aqui nos adverte contra os falsos profetas. Então, o que é que fica aqui de lição? O que é que fica de aprendizado aqui para nós? Tenhamos cuidado, meus irmãos. Tenhamos cuidado, minhas irmãs, com os falsos profetas. Eles não estão muito longe de nós. Não estão. Nós podemos acessar muito deles através da internet. Eles não vão se apresentar como lobos. Eles não vão chegar e dizer: eu sou um falso profeta, se afaste de mim que eu vou lhe desencaminhar do caminho. Não, eles não vão fazer isso não. Nem pense. Muito pelo contrário. Eles vão ter inúmeras formas, inúmeras maneiras de quê? De enganar, de ludibriar, de desviar e de assim querer impor a sua vontade e o seu pensamento. E aí fica a advertência de Cristo. Que advertência? Acautelai-vos dos falsos profetas. Então, em segundo lugar, o que é que a gente tem aqui? A gente tem uma advertência contra os falsos profetas. Não perca a sequência. Em primeiro lugar, a gente viu a realidade dos falsos profetas. Em segundo lugar, a gente encontra uma advertência contra os falsos profetas. E agora, em terceiro lugar, reconhecendo os falsos profetas. Vejam aí, Mateus capítulo 7, versículo 16 até o versículo 20. Graças a Deus que a gente não fica à deriva dentro desse processo. Cristo nos dá alguns recursos através dos quais a gente pode reconhecer um falso profeta e assim se afastar dele, para que assim nós não caiamos no erro. Olha só, versículos 16 até o versículo 20, Mateus capítulo 7. Diz o seguinte: pelos seus frutos os conhecereis. Colhem-se porventura uvas dos espinheiros ou figos dos abrolhos? Assim, toda árvore boa produz bons frutos, porém a árvore má produz frutos maus. Não se pode a árvore boa produzir frutos maus, nem a árvore má produzir frutos bons. Toda árvore que não produz bom fruto é cortada e lançada ao fogo. Assim, pois, pelos seus frutos os conhecereis. Então aqui Cristo ele nos ensina o recurso que nós temos para identificar os falsos profetas. É interessante que aqui Cristo passa da metáfora do lobo e da ovelha para a metáfora da árvore e dos seus frutos. Veja que um lobo pode se passar por ovelha e aquela ovelha que é incauta termina sendo enganada, mas no teste do fruto não, meus irmãos, porque vide só dá uva, porque figueira só dá figo. Não tem como você se enganar, a não ser que você queira se enganar, né? Dizem que às vezes a gente gosta de se enganar, né? A gente vê a verdade explícita na nossa vida e começa a dar as nossas justificativas. Então, da mesma forma como Cristo aqui ensinou que é inconcebível uma uva dar um espinheiro e um figo dar um abrolho, então da mesma forma você vai reconhecer o falso profeta. Através de quê? Através do fruto que ele dá, através do fruto que ele produz. É por isso que no versículo 16, é por isso que no versículo 20 Cristo disse: pelos seus frutos os conhecereis. Pelos seus frutos os conhecereis. Olhem só o que Cristo diz acerca disso, reforçando essa ideia, lá em Lucas. Abram aí, Lucas capítulo 6. Lucas capítulo 6, versículos 43 a 45.
Lucas 6, 43 a 45. Olhem só: não há árvore boa que dê mau fruto, nem tampouco árvore má que dê fruto bom. Porquanto cada árvore é conhecida pelo seu próprio fruto. Porque não se colhe figos de espinheiros, nem dos abrolhos se vidimam uvas. O homem bom, do bom tesouro do coração, tira o bem, e o mal, do mau tesouro, tira o mal. Porque a boca fala do que está cheio o coração. Então, gente, é pelos frutos que a gente reconhece um falso profeta. E aí você pode perguntar, mas de maneira específica, quais são esses frutos? De maneira específica, como é que a gente pode identificar um falso profeta? Eu coloquei aqui 3 frutos para a gente poder pensar. 3 frutos para a gente poder pensar. Em primeiro lugar, o fruto das ações. Em primeiro lugar, o fruto das ações. Quando você está em Cristo, quando você é de Cristo, naturalmente você vai se assemelhar a Cristo e automaticamente você vai frutificar o fruto do Espírito que Paulo fala lá em Gálatas capítulo 5, versículos 22 até o versículo 24. Então, quando você não vê aquelas características, quando você não vê aquelas qualidades num determinado obreiro, no menor ou maior grau, então já ligue o sinal de alerta. Por quê? Porque muito provavelmente ele vai ser um falso profeta. Um falso profeta, naturalmente, ele vai manifestar as obras da carne, que Paulo também adverte nessa passagem. Vamos lá, agora sim, Gálatas capítulo 5, pelo menos essa parte eu queria ler. Gálatas capítulo 5, versículos 19 até o versículo 21. Quando você vê alguém apresentando essas obras, tenha cuidado. Talvez ele seja um falso profeta. Não passou no teste do fruto das ações. Olha só, Gálatas capítulo 5, versículos 19 até o versículo 21. Ora, as obras da carne são conhecidas, e são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizades, porfias, ciúmes, iras, discórdias, dissensões, facções. Quando você encontra uma pessoa que quer dividir, que quer separar, tenha cuidado. Talvez você esteja diante de um falso profeta. Invejas, bebedices, glutonarias, coisas semelhantes a estas, a respeito das quais eu vos declaro, como já outrora vos preveni, que não herdarão o reino de Deus o que tais coisas praticam. Então veja como age, veja como procede essa pessoa, veja se ela tem ou não o fruto da ação. Mas não só isso, em segundo lugar, o fruto do ensino. Calvin dizia que esse era o principal dos frutos para você poder identificar um falso de um verdadeiro profeta. Então, os nossos lábios, meus irmãos, minhas irmãs, eles revelam aquilo que nós somos e aquilo que nós temos em nosso coração. Mais cedo ou mais tarde, o falso profeta, ele também revelará aquilo que ele tem no seu coração, através do seu ensino, através da sua palavra, muitas vezes chamando a atenção para si e desmerecendo a Cristo e as suas exigências. Então, é assim também que a gente consegue avaliar. Veja o que Paulo fala acerca disso, quando ele escreve a Tito capítulo 1, abram aí por favor, Tito capítulo 1, versículos 10 a 12. Veja o que Paulo fala acerca disso. Como o ensino de alguém determina em grande parte se ele é ou não um falso profeta. Tito 1, versículos 9 a 10, 9, 10 e 11, melhor dizendo, que aí a gente já pega tudo até o versículo 12. Começando a partir do versículo 9. Fica melhor para a gente pegar aqui. Então, apegado, a palavra fiel,
que é segundo a doutrina, de modo que tenha poder tanto para exortar pelo reto ensino, como também para convencer os que o contradizem. Então, o verdadeiro profeta, ele vai ser ortodoxo na sua doutrina, ele vai ser conservador nos seus princípios, ele não vai aderir a novidades, seja elas quais forem. Vamos fazer porque aqui é bonito, vamos fazer porque aqui chama a atenção, vamos mudar a estrutura do nosso tempo, porque fica assim mais agradável, e assim fica uma coisa mais visível. Não precisa disso. Ele vai se pautar pela simplicidade do Evangelho, a simplicidade do ensino da palavra de Deus. Quando tem muita invenção, quando tem muita novidade, tenha cuidado. Por isso nós somos conservadores. Nós somos conservadores por causa disso. A essência da palavra conservador é esta: é alguém que viu o que se adotou no passado e que foi aprovado no passado e vem conservando até os dias atuais. Não há necessidade de mudança, não há necessidade de alteração, porque aquilo que é bom, aquilo que é bíblico, não muda, ok? Então, Paulo fala isso. Segue-se o versículo 10. Porque existe muitos insubordinados, pauradores, frívolos e enganadores, especialmente os da circuncisão. É preciso fazê-los calar, porque andam pervertendo casas inteiras, ensinando o que não devem, por torpe ganância. Foi mesmo dentre eles um seu profeta que disse: cretenses, sempre mentirosos, feras terríveis, ventres preguiçosos. Então, o ensino indica muito aquilo que nós somos. O ensino auxilia muito como identificador daquilo que vem a ser um falso profeta. Então, na prática, como é que isso acontece? Um falso profeta, via de regra, ele distorce a mensagem do Evangelho para os seus próprios interesses, para o seu próprio benefício. Por exemplo, ele pega a doutrina da mordomia cristã. Nós devemos ser fiéis na entrega dos nossos dízimos, das nossas ofertas, para o enriquecimento próprio. E aqui você já sabe de que eu estou falando, que fica usando esse princípio que é bíblico, que fica usando esse princípio que é na palavra, mas que usa de maneira deturpada apenas para enriquecer a si mesmo, construir suas fortunas, construir seus impérios através da fé das pessoas. Isso é um falso profeta. Mas não só isso. Em segundo lugar, o falso profeta, ele procura minimizar as exigências do Evangelho. Um falso profeta, ele procura minimizar as exigências do Evangelho. A porta não é tão estreita não, o caminho não é tão estreito não. Por que ser tão radical? Por que ter um culto dessa forma? Por que ter um padrão de vida dessa maneira? Não, Cristo não quer sacrifício de ninguém. Não, Ele quer que você o sirva da maneira que você achar melhor, de acordo com o que segue o seu coração, de acordo com o que satisfaz a sua alma. Então, Ele vai sempre minimizar as exigências do Evangelho. Por isso nós tenhamos cuidado. Ele pega a porta estreita, o caminho estreito e enlarguece. Só que o problema é que esse caminho largo que ele vai enlarguecer, vai lhe conduzir para a condenação. Não só isso, em terceiro lugar, um falso profeta, dentro do seu ensino, ele nega a exclusividade de Cristo na salvação. É Cristo mais filosofias humanas, é Cristo mais experiências humanas, é Cristo mais legalismo humano, e por aí vai. Sempre é Cristo mais alguma coisa. Nunca se centra na pessoa de Cristo, na sua salvação. E por fim, um falso profeta, ele procura ocultar o juízo de Deus. Deus não é tão rigoroso assim. Deus, ele não é justo assim. Você pode seguir no seu caminho, você pode seguir fazendo o que você quer. No final das contas, ele vai fazer uma ponderação e você vai passar pelo teste das suas exigências. E muitas pessoas, elas consomem esse discurso, elas absorvem essa mensagem, vivem de maneira despreocupada, chega à eternidade e aí o negócio complica. Então, são formas de você avaliar o ensinamento de um falso profeta e assim você possa identificar se ele tem ou não o fruto do ensino. Então, tem o fruto da ação, tem o fruto do ensino e, em terceiro lugar, o fruto da influência. Um falso profeta, através dos seus falsos ensinos, ele sempre há de influenciar negativamente falando as pessoas. Talvez isso demore, mas vai acontecer.
Talvez demore, mas vai se dar, porque não tem como fugir a essa regra. Na medida que você absorve o erro, aquele vai se manifestar de uma forma ou outra na sua vida, e isso vai promover separação e divisão. Veja o que Paulo fala a Timóteo no capítulo 2. Abram aí, Timóteo capítulo 2. Eu estou fechando aqui o nosso estudo, vamos concluir mesmo no tempo. Timóteo capítulo 2, e depois eu vou ainda dar a oportunidade para os irmãos falarem. 2 Timóteo, Jonatas, 2 Timóteo capítulo 2. Versículos 16 a 18. Olha só o que Paulo aconselhava a Timóteo: jovem pastor, evite igualmente os falatórios inúteis e profanos, pois os que deles usam passarão a impiedade ainda maior. Além disso, a linguagem deles corrói como câncer, entre os quais se inclui Himeneu e Fileto. Estes se desviaram da verdade, asseverando que a ressurreição já se realizou. Veja, e estão pervertendo a fé de alguns. Influencia, meus irmãos. O ensinamento errado, ele influencia. Eu acho interessante porque, humanamente falando, a gente vê isso. Não só em relação a princípios espirituais, a princípios religiosos, a princípios morais. No primeiro momento, quando uma coisa assim é muito errada, você sente um impacto. É aquela coisa repetida, uma vez, 2 vezes, 3 vezes, e a tendência é que você vai baixando a guarda. E aquilo que você via como errado, você diz, mas não é bem assim. Aí quando começa, aí pronto, já acabou. Quando alguém diz assim, não é bem assim, acabou, o coração dela já está contaminado. Isso acontece com coisas morais, isso acontece com coisas espirituais, como é o caso aqui do ensino do apóstolo Paulo. Então, as falsas doutrinas, elas são assim, elas vão pervertendo, a tal ponto, como Paulo fala aqui, que alguns terminaram seguindo esse falso ensino, dizendo que, como ele fala aqui, Paulo, a ressurreição já se realizou. Uma coisa ilógica, mas muitas vezes as pessoas abraçam cada ensinamento ilógico, e se apega ali a ferro e fogo com aquilo. Por quê? A influência dos falsos profetas. Então, o que é que fica aqui de lição desse último ponto? Que nós precisamos, meus irmãos, minhas irmãs, estar atentos aos que nos lideram. Nós precisamos estar atentos aos que nos lideram. Isso não significa dizer que a gente vai se tornar agora caçadores de falsos profetas, né? Com as nossas máquinas de identificar o falso profeta. Não precisa disso. Agora, a gente precisa ser criterioso com os nossos líderes, a gente precisa ser paciente com eles, a gente precisa ser bondosos com eles, porque assim a gente tem uma postura cristã, de nem ser um exagero, o extremismo de querer perseguir a tudo e a todos, nem tampouco de abrir a guarda e assim deixar que o falso ensino penetre em nosso meio, porque às vezes o ser humano ele vai por extremo, né? O ser humano ele vai por extremo. Em relação à questão de liderança é assim, ou ele odeia e fica com críticas sem o devido valor, ou ele é cego de amar cegamente a ponto de aceitar qualquer erro. O ser humano ele vai de um extremo para outro, a gente não consegue ser equilibrado, a gente é binário, ou é 0 ou é 1. Então a gente precisa desse equilíbrio, criterioso, avaliando as coisas, paciente nos erros, bondosos nos erros, para quê? Para que assim a gente possa ter uma liderança que corresponda à realidade e que possa cumprir com o papel para o qual Deus a designou. Então, que nós sejamos essas pessoas, Concluindo, meus irmãos, minhas irmãs, a Igreja Reforma Protestante desenvolveu 3 marcas para identificar a igreja verdadeira da igreja falsa. Os reformadores, eles desenvolveram 3 marcas para poder identificar a igreja verdadeira e a igreja falsa. Quais eram essas 3 marcas? A primeira delas, a aplicação correta da disciplina, a administração correta dos sacramentos, Santa Ceia e batismo, e também o ensino fidedigno das Escrituras Sagradas.
Então, uma igreja que ensina fielmente a palavra, uma igreja que disciplina quando necessário os seus membros, uma igreja que realiza corretamente os sacramentos, ela tem aí as 3 marcas da verdadeira igreja de Cristo. Em relação à última, o ensino fidedigno das Escrituras, isso depende muito da nossa liderança. Por isso, cuidado que a gente deve ter com os falsos profetas. Para quê? Para que eles não introduzam erros, para que eles não introduzam heresias, quer seja na doutrina, quer seja na nossa prática cristã, quer seja no culto que nós prestamos a Deus, e desta forma nos desviemos da verdade. Por isso, meus irmãos, minhas irmãs, fica e ficará sempre a exortação de Cristo aqui em Mateus capítulo 7, versículo 15: acautelai-vos dos falsos profetas. Então, que o nosso Deus, o nosso Senhor, Ele nos abençoe, que o nosso Deus, o nosso Senhor, Ele aplique a sua palavra no nosso coração, e que nós atentemos continuamente para esta exortação que Cristo aqui nos dá, com o cuidado que nós devemos ter com os falsos profetas. Que o Senhor nos abençoe, que Ele tenha misericórdia de nós, que Ele tenha misericórdia desta igreja, para que assim a gente possa sempre se pautar pelo ensino verdadeiro, pelo culto puro, e assim podermos ter uma vida que agrade ao Senhor. Que Ele nos abençoe. Amém.